Mateus capítulo 25, o versículo 14 em diante. Mateus 25, 14 em diante. Eu quero falar nessa noite sobre o grande perigo de nós vivermos uma vida de desculpas. Na verdade, às vezes, é até excesso de desculpas. Eu quero dar um sermão, ou um nome a esse sermão, quando cessarem as desculpas. Quando cessarem as desculpas. Você encontrou aí? Diga amém. Quando o Filho do Homem vier, pois será como um homem que, assentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha aqui, eles estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles eu ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento, dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai-o para fora, esse servo inútil, nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, há uma outra parábola também, no livro de Mateus, que vai nos falar do convite de Jesus a um grupo de pessoas. É conhecido como a parábola da grande ceia, em Lucas 14, e ele vai falar de Jesus dando um spoiler, né? É assim que fala, de como seria a grande ceia, e ele manda convidar também várias pessoas. E todas aquelas pessoas que foram convidadas têm uma desculpa. Eu estou casado, eu comprei uma terra, estou preparando a terra, eu estou dando atenção ao meu casamento, estou dando atenção à minha terra, e por aí afora. As desculpas são os males mais terríveis na nossa vida. Se olharmos para o início da criação, Adão teve uma desculpa, Eva teve a sua desculpa, e assim sucessivamente, todos que erraram, que falharam, estão dando desculpas.
O que é uma desculpa? É uma justificação de algo. É uma justificação de uma falha, de uma falta, de um erro. É a justificação, muitas vezes, do injustificável, mas por querer se proteger ou proteger alguma coisa que eu não entendo que você quer proteger, porque dando desculpas, você incorre no mal de continuar tendo as mesmas práticas e, consequentemente, ter as mesmas derrotas e, consequentemente, ter as mesmas lutas e por aí vai. E isso é em toda a área e em todos os aspectos. O grande problema é que nem toda desculpa é legítima, mas é uma forma de se eximir da responsabilidade, de se eximir do trabalho, de se eximir do ofício. E nós, parece que brasileiros, somos experimentados e experientes na prática da desculpa. Uma das coisas que me encantam em alguns povos é que eles não são de dar desculpas. Por exemplo, você convive com um africano. O africano, ele não é de dar desculpas. Ele é sim, sim e não, não, já da formação da sua natureza. Mas não é comum ele dar desculpas. Você convive, por exemplo, com povos nórdicos, ou a grande maioria da Europa, não é comum essas pessoas darem desculpa. Um português, por exemplo, de Portugal, ou que foi criado com a estrutura dentro da cultura portuguesa mesmo, ele não dá desculpa. Aliás, o português, por natureza, é extremamente grosseiro. O legítimo português, você foi em Portugal, quando eu estou vendo as pessoas dizendo que os brasileiros estão sendo perseguidos em Portugal, eu estive lá, eu fui perseguido brutalmente só por estar lá e ser brasileiro. Estefânia morou na Europa, deve saber também que o italiano não dá desculpa. Ele é ríspido, ele é direto, ele fala na cara e ele tem uma postura dura. Então, por que esses povos muitas vezes sobressaíram e sobressaem muito mais do que nós na vida diária comum? Por causa de desculpa. Mas o que mais me encanta nesse aspecto de convivência é o americano. O americano não dá desculpa. O americano fala rasgado direto com você. E o americano fala com você. Nós, brasileiros, por outro lado, não sei de onde criamos, não sei se é a mídia ou se nós mesmos, tem um espírito, um demônio que governa o Brasil chamado jeitinho brasileiro. E esse jeitinho é a pior desgraça desse país. Porque nós temos desculpa e explicação para tudo, inclusive para não servir a Deus, inclusive para não estar na casa de Deus, inclusive para não orar, inclusive para não jejuar, inclusive para não ler as Escrituras, inclusive para não estar no culto, inclusive para não dar bom testemunho, e por aí vai. É uma coisa tão doentia, que ao invés de nós assumirmos as nossas faltas, os nossos erros, ao invés de nós assumirmos as nossas fragilidades e fraquezas e consertá-las, colocá-las no eixo, voltar para dentro da palavra, nós seguimos dando desculpas. Isso vai nos enfraquecendo, isso vai tirando a força, isso vai minando qualquer possibilidade de sucesso, de vitória, de bênção, de cura, de milagre na nossa vida. Veja bem, irmãos, essa parábola, ele não se preocupou com a resposta que o chefe esperava dele, mas ele arquitetou bem uma desculpa, e este é o mal da desculpa. Não é desculpa esfarrapada, como alguns dizem, é uma desculpa bem montada. Olha, eu sabia que o Senhor colhe aonde o Senhor não planta. Ele sabia, ele conhecia, e ele foi pego então naquilo que ele conhecia. Ele disse: você sabia que eu era esse homem? Você sabia que eu era essa figura? Você sabia que eu era esse indivíduo, que eu ajo desta forma? E ainda assim você se acovardou e veio para me dar uma desculpa.
Eu acho que ele imaginava: oh, meu querido, obrigado, você foi extremamente contencioso nas suas razões, no seu investimento, você foi sábio. Ele disse: não, você não foi. Irmãos, enquanto a gente der desculpa, porque para tudo tem uma desculpa se você quiser, nós não vamos em lugar algum. Enquanto nós demos ou procurarmos desculpas para darmos às pessoas, nós vamos ser vencidos na nossa vida. O marido dá uma desculpa, a esposa dá uma desculpa, os filhos aprendem, eles têm uma desculpa. E isso vai minando quem recebe também, porque quem recebe vai de certa forma ficando tão neutralizado e anestesiado com isso, que ele toma aquela atitude: não adianta, deixa para lá. É assim ou não é que a gente faz? Não adianta falar, não adianta aconselhar, não adianta direcionar, não adianta dar instrução, deixa para lá, deixa quebrar a cara. Então eu já quero dizer de antemão para você que tem trabalhado a habitualidade da desculpa, isso só está atrapalhando a sua vida, isso só está atrapalhando a sua relação com Deus, isso só está atrapalhando as coisas no seu dia a dia, no seu interim. Veja bem, Adão disse assim: foi a mulher que o Senhor me deu, o Senhor que é culpado. Você sabe o que Adão falou com Deus? O Senhor que é culpado, eu não te pedi mulher, eu não te pedi mulher, eu não te pedi esposa, eu não reclamei com o Senhor que estava sozinho. No texto está escrito assim: e vendo Deus que Adão estava sozinho, Adão, é culpa do Senhor, da mulher que o Senhor me deu. É essa a expressão que ele usa, irmão? É essa. Foi a mulher que tu me destes. A culpa do negócio é o Senhor. Olha só, irmãos, aonde o indivíduo chega. Eu acho que Deus decidiu mandar ele para fora por causa dessa arrogância. Agora é eu que sou o culpado? Você tenta ajudar as pessoas, você tenta fortalecer as pessoas, você tenta dar uma palavra de equilíbrio, de mudança para as pessoas, e você tem que tomar muito cuidado, porque senão você vai sair como culpado. Tem muitos assuntos, ajudas e esforços que você pode fazer para os outros que não vale a pena, porque ao final de tudo elas vão dizer que a culpa é sua, você foi o culpado. Isso porque elas não ouviram o que você falou, elas fizeram meia boca dentro do que você falou e agora vão te culpar, porque naturalmente é mais fácil nos desculpar, é mais fácil dizer qualquer coisa. E vamos ser verdadeiros aqui, irmão, a maioria das desculpas são mentiras. Eu estava em frente a uma residência essa semana, e um cobrador, pelo que eu entendi, foi à casa da pessoa, e a funcionária saiu e disse: olha, ela não está aqui, ela acabou de sair. Aí o menino correndo atrás: ô fulano, não vou falar não, senão você vai saber aonde. A mamãe está lá dentro, ela está deitada lá no quarto. Mas ela pediu para a empregada falar que ela não estava lá. Uma mentira, uma desculpa mentirosa. Irmãos, enquanto nós tivermos esse tipo de comportamento, a nossa vida vai ficar travada. Desculpa é transferência de responsabilidade. É quando eu não assumo os meus atos, não assumo os meus feitos, não assumo os meus defeitos e jogo para cima do outro. Porque jogar para cima do outro é fácil. Ah, foi a igreja. Um irmão, na hora que eu cheguei, disse: pastor, o senhor nunca chega atrasado, o senhor chegou, já tem outro pastor dando culto. Eu disse: rapaz, eu deitei e dormi, perdi o horário. E se a guitarra não dá uma rasgada aqui, obrigado ao guitarrista do primeiro culto, eu talvez não participaria do primeiro culto. Eu não durmo à tarde, mas eu deitei 3 horas, irmão, e apaguei no tempo. E a Rosilane assim: acende a luz, que já é 5h30, né? Não, está de manhã, mas já acabou o culto, não. Irmãos, preste atenção numa coisa: desculpa não vai levar a nada. Eu podia dizer para o irmão: não, eu estava ali, aí meu cachorro, eu fui lá prender ele, porque tem visita lá em casa. Não, a Pâmela está lá em casa agora, e o neném chorou, eu fui lá ver o que é, então eu atrasei um pouquinho. Não, vira uma mentira, uma transferência de responsabilidade. Olha para o teu irmão e diga assim: o que é responsabilidade sua? Você está com medo, irmão? Estou olhando os irmãos temorosos. Diga: o que é responsabilidade sua? É sua.
não transfere, não passa para frente. O nosso grande problema é transferir as responsabilidades, principalmente aquilo que é problema. Ninguém passa para frente e ganho. Ganhou elogio, ninguém passa para frente. Ganhou crítica, vou desqualificar essa crítica. Vou explicar isso. Vou dar uma desculpa. No livro de Êxodo também, no capítulo 3 e 4, Moisés tenta rejeitar o seu chamado. Eu sou pesado de boca, eu não sei mais falar em palácio, eu não sei mais conversar em palácio, eu tenho dificuldade de expressar-me agora, eu não sei falar mais. Talvez ele estava até dizendo, não sei mais a língua egípcia, a minha língua está travada. Só que Deus responde às nossas desculpas, amém? Ele diz, é mesmo, Moisés, e eu não te conheço, né, filho? Então, seu irmão vai falar por você. Irmão, Moisés é o autor do Êxodo. É simplesmente o profeta, o líder mais conhecido da história da humanidade. Moisés é mais conhecido em algumas regiões do que Jesus, porque ele está lá no meio do Islã. A cultura, a história dele está lá. Moisés é figura central do Velho Testamento. Moisés é uma figura sem questionamento. Mas esse homem, esse grande homem, esse homem que Deus falava, que Deus fez promessas, que Deus cumpriu promessas e milagres na vida dele, ele foi também arrumar uma desculpa com Deus. Se ele vendo Deus, falando com Deus, vendo o sobrenatural de Deus, deu desculpa, imagine nós se não vigiarmos, irmão. Quem aqui já viu sarça pegar fogo igual Moisés? Capaz de nem nunca no deserto você ter ido. Mas ele viu tudo isso e arrumou desculpa. Preste atenção. Pode estar caindo fogo, pode estar acontecendo milagre, pode Deus estar visitando, pode estar havendo batismo com o Espírito Santo, Neuci. Mas se a gente começar a dar desculpa, e a gente dá desculpa nessa hora, começa tudo desarrumar, começa tudo desarranjar. Por quê? Porque a desculpa para a obra de Deus na nossa vida. Dar desculpa neutraliza a nossa relação, a nossa intimidade com Deus. Sabe, irmão, a desculpa que você me dá, que dá para o seu irmão, eu não sei a verdade sobre ela, e não é importante que eu saiba, porque eu não vou fazer julgamento nenhum da sua vida, história ou fé, mas Deus está vendo. Você sabe quando as pessoas se tornam mais tolas na face da terra para mim? É quando elas dizem assim, quem me julga é Deus. Está lascado. O povo é tão tolo, irmão, tão tolo, que eu não aceito julgamento de homem, quem me julga é Deus. Meu irmão, ninguém, nem eu estou preparado para o julgamento de Deus. Eu quero é a misericórdia dele, eu quero é a graça dele, porque o julgamento dele, irmão, é perfeito. Se não fosse a misericórdia, a longanimidade dele, se não fosse a bondade dele, nenhum de nós estaríamos aqui. Tem gente, pelo amor de Deus, faz um voto com Deus, nem é necessário dizer, eu nunca vou dizer isso diante das pessoas. Quem me vê, quem me conhece, quem me julga é Deus. Você está fazendo um negócio tão perigoso. Olha para o teu irmão e diz, Deus sabe de tudo, viu? Principalmente aquilo que você fez e faz escondido, aquilo que ninguém sabe. E a desculpa nos leva para dentro desse campo. A desculpa parece que quando a gente está dando ela nos dá segurança. Mas Deus revela, irmãos, Deus responde às nossas desculpas com solução. O líder ouve da boca, não, eu sei que o senhor faz assim, que o senhor faz desta forma, então eu guardei. Ele disse, você sabe porque você continua fazendo errado.
Se você sabe por que a sua vida está à deriva, se você sabe por que você não posiciona, se você sabe por que você não se levanta, se você sabe por que você não sai desse ambiente, desse relacionamento, dessa amizade, desse trabalho, desse local, desse jeito de vida que você insiste a viver, você está achando que Deus vai te julgar, e Ele vai mesmo. E o texto que eu li no início, diz que quem for julgado por Ele, e foi encontrado em falta, vai para um lago de enxofre e fogo, que arde, e vai estar lá na companhia do diabo. Pare de dar desculpas, pare de criar desculpa, pare de inventar desculpas. A parábola dos que foram convidados para a festa do banquete, lá no livro de Lucas, no capítulo 14, 18 a 20, eles tinham responsabilidades, vamos dizer assim, explicáveis. Eu comprei um boi, uma fazenda, comprei uns bois, vou testar a junta, vou lidar com isso hoje. O outro, estou de lua de mel. Irmão, vamos ser sinceros, humanamente falando, vale a pena é uma boa desculpa? Claro que é uma desculpa humana. Só que para Deus, irmãos, não existe desculpa. Para Deus você para tudo. Para Deus você se posiciona. Porque o que você tem, o que você vive, foi Deus que te deu. E na hora que a coisa fica apertada, você não grita por aquilo que você acha que está resolvendo a sua vida. Você não grita, Senhor, o meu trabalho que me impediu de ir na igreja, meu trabalho, me ajuda. Senhor, a academia, santa academia, eu deixei a presença do Senhor para ir em ti, para fazer com o corpinho malhadinho, tem misericórdia. Você grita assim? Você grita assim, irmão? Santa lavadora de roupa que me impediu de ir no culto, me responde agora, vibrando, lavando, enxugando. Não, irmão, você pede a Deus. Você clama a Deus. Então por que para Ele, que resolve tudo, que abre a porta, que concede o favor, que concede o milagre, que te deu salvação, que te dá a alegria da salvação, que te desperta, te renova, te ajuda na hora da dor, da angústia, quando a noite chega Ele é luz para você? Por que para esse Deus você precisa da desculpa? Em nome de Jesus, não só para Deus, mas em qualquer área da sua vida. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Nós mandamos uma pessoa no fim da tarde embora. Porque todos os outros é culpado. Eu falei daqui a pouco eu que sou o dono é que sou culpado. Caiu, é outro. Ficou sem limpar, é outro. Passou isso, é outro. Não apareceu, é outro. Só tem uma desculpa. E pensa como o diabo tem prazer em te dar habilidade para se desculpar. Coisas legítimas, usadas como fator desculpa diante de Deus ou diante da sua vida, vai fazer com que a sua vida trave completamente. Porque desculpas não resolvem a nossa vida. A desculpa só nos torna mentirosos, enganosos a nós mesmos, nós estamos enganando a nós mesmos, e ineficientes em tudo que vamos fazer. Tudo que vamos fazer. Eu cheguei um dia, nós estávamos construindo, e era 2:30, era a hora tipo do café. E aí eu cheguei com pão, e tinha tudo lá para fazer o café, aquela chaleira elétrica. E eu cheguei e disse, gente, ninguém fez o café? Não, e estava batendo papo, todo mundo na hora que era a hora do café. Não, que eu não vi onde está a garrafa. Eu falei assim, cuidado aí, senão você vai derrubar ela, vai quebrar ela. Estava do lado. É porque o café ontem ficou muito forte. Eu falei, mas você era faz fraco. Meu café é muito forte, eu ponho em meio litro de água, eu coloco 2 colheronas cheias, em 1 litro, 4 colheronas cheias de pó. Eu gosto de café assim. Faz fraco, eu deixava eles para fazerem. Daquele dia em diante, nunca mais eu dei pão, nunca dei salame, nada para comer. Então isso tem uns 2 anos. A mesma pessoa que estava trabalhando comigo, está até hoje.
Ele brinca assim, o pastor dava uns cafezão para a gente. Não dou mais. Porque eu tenho pavor de desculpa que não vai levar à mudança. Não dou, pode perguntar lá. Vez por outra eu faço, se eu estiver trabalhando. Aí me deu vontade, para não comer sozinho, eu vou lá, faço o café, como todo mundo. Mas eu não dou mais. Não dou mais. Então, eu tinha uma fama de que no café eu levava mesmo, buscava salgado todos os dias. Cortei, irmão. Eu odeio gente que dá desculpa o tempo todo. Porque essas pessoas vão prejudicar a sua vida. Elas vão colocar você em dificuldade. Elas vão fechar a porta para você. Elas não vão cuidar do que precisam ser cuidado. Eu quase perdi 100 mil reais esses dias em matéria-prima. Porque uma pessoa deu uma desculpa que não viu a câmera se desligar. É claro que vê, todo mundo vê, ela faz um barulho enorme. Ela tem uma lâmpada vermelha desse tamanho, que eu acompanho aqui pela internet agora, que se desligar, me avisa, porque tudo está ali dentro da câmera, tudo que eu faço está ali dentro. Eu não posso correr o risco de ficar mais que 2 horas com a câmera desligada. Eu quase tive uma perca inimaginável. E o indivíduo me apresentou uma desculpa. Eu disse, é a primeira e a última. Eu não vou te mandar embora agora, porque eu não perdi nada. Mas é a primeira e a última. Ele não se desculpa mais. Ele chega e fala o que é. Desculpa é uma desgraça na vida do homem. Foi na vida de Eva, foi na vida de Adão. Eva também falou assim, não, foi a serpente, não fui eu. É desculpa. Quem criou a serpente foi o Senhor. Eu não pedi serpente aqui dentro. Eu não disse, Senhor, eu quero uma serpentinha andando aqui no meu terreiro. Cuidado, viu, irmãos? Aliás, um alerta aqui. Tem muita gente com serpente no terreiro achando que é bonito. Cuidado. Eu estou vendo situações onde serpentes estão no terreiro. Vou dar um parênteses aqui de 1 minuto. Eu cheguei numa casa e vi determinada pessoa lá e disse, irmão, você está com a serpente dentro de casa. Não, eu convivo muito tempo. Aí ontem me procurou e disse, pastor, eu acho que aquilo não é serpente, não, eu acho que aquilo é víbora, é um vaso de basilisco. Mas eu avisei. Irmãos, mude a sua vida, pare de dar desculpa. Pare de dar desculpa. Pare de se desculpar. Pare de dar uma explicação viável. Você não precisa de explicação viável. Você precisa responder à verdade. Ainda que na hora que você o fazer, ela se torna prejudicial a você. Mas você falou a verdade. Eu quero finalizar a minha palavra te instruindo com algumas questões para você parar de dar desculpa. E eu quero te dizer que desculpa se torna mentira. E mentira é um dos caminhos à condenação. Então, primeira coisa, Deus não aceita desculpas quando ela vem de um coração resistente, duro, mentiroso, desqualificado para responder a verdade. Deus não vai atender. Deus não vai abençoar. Você criar uma desculpa, uma mentira, um engano para resolver no momento, não vai resolver a sua vida. Não vai resolver as questões pertinentes a você. Em nome de Jesus, entenda, Deus não aceita desculpas, mesmo quando elas vêm do coração. Porque a Bíblia diz que nós somos corruptos, o coração do homem é corrupto, e na maioria das vezes as nossas desculpas são inválidas. Não dê desculpa, fale o que aconteceu e acabou. Me desculpa, porque não, falei só, olha, irmão, foi assim, 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 não tinha como eu ouvir, amém, pronto. Não tenta florear para as pessoas serem compassivas, cheias de compaixão com o seu erro, não. Deus não aceita essas desculpas. Não é interessante você viver se desculpando e dando desculpas, a sua vida não vai a lugar nenhum. Outra coisa, o que nos faz dar desculpas? Prioridades erradas, escolhas erradas, posicionamentos errados, palavras erradas, lugares errados. Para de dar desculpa.
São essas coisas que estão te levando a ser uma pessoa cheia de desculpa. Desculpa revela o que nós valorizamos. Desculpa revela o que nós valorizamos. Eu não fui na igreja hoje porque... mas é mentira, você está na televisão. Desculpa revela o que valorizamos. O grande problema da desculpa é que talvez você está valorizando aquilo que não representa mais Deus, mas mais essa humanidade, esse mundo. Olha o que o moço disse para o senhor lá dos talentos. Eu sabia que ia dar ruim, eu podia dar ruim, aí eu guardei. Mas aí o senhor disse, mas por que você não pôs no banco? Não é melhor do que estar na terra? A desculpa tira a nossa capacidade mental de pensar. A desculpa nos torna preguiçosos mentalmente. A desculpa enfraquece a nossa mente e tira os nossos alvos. A desculpa nos deixa letárgicos. A gente começa a criar o hábito, e como a gente dá desculpa muito fácil, aí a gente fica letárgico, parado, a nossa vida vai travando, vai parando, a nossa vida vai se tornando cada dia pior. Olha de novo para o seu irmão e diz assim, em nome de Jesus, pare de dar desculpas. Irmãos, quais as desculpas que você tem dado? Falta de tempo? Uma pessoa esses dias falou comigo assim, pastor, eu não tenho ido na oração, não tem. Ela criou um texto para mim falar, uma série, eu tenho tido em falta com os cultos e tal, porque eu não tenho tido tempo. Meu tempo, pastor, é extremamente limitado. Essa semana fui pescar, eu acho que não sei se na quarta, uma pessoa, nossa, você faz aquilo lá, olha a igreja e pesca? Não tem tempo. A Bíblia diz para nós fazermos o quê? Remir o nosso tempo. Eu disse para a pessoa o seguinte, seu celular é livre? É. Eu posso te ensinar a otimizar o tempo? Posso. Aí eu abri um aplicativo e disse que, abre aqui para mim só um minutinho. Ele abriu e falou, tum. Você está ficando 4 horas no celular por dia. Você tem tempo. Você sabia que o seu celular fala quantas horas você está ficando nele por dia? Você traça um parâmetro, ele te diz quantas horas, até os horários, sabia disso? A Rosilaine foi curada no dia que ela falou comigo. Eu cheguei, estou lendo algumas coisas, só fica no celular. Eu falei, não fica. Eu apertei, eu tinha visto o celular o dia todo, 13 minutos, e estava olhando 5 informações, 5 e-mails. Eu peguei o dela e falei, isso aqui, tem 5 horas que você ficou no celular. Não é eu que fico no celular, é você. Aí acabou, irmão. Eu acho que quando chega em casa, ela está no celular, ela some com ele, que eu não vejo mais. Você sabia que o seu celular te denuncia em tudo, irmãos? Eu comprei um programa de gestão aplicado dentro do restaurante, que ele me informa todos os funcionários se eles estão trabalhando ou não. O ponto bate digitalmente. As minhas câmeras são todas inteligentes. Os meus funcionários estão registrados lá. O Neuci, por exemplo, vamos pôr que ele é o meu gerente lá, vou pôr ele no maior cargo. É meu CEO. Então ele chegou, na hora que o Neuci entra no ambiente, a câmera capta o rosto dele e diz, Neuci chegou, e começa a contabilizar. Aí o Neuci parou, sentou para anotar alguma coisa. Ela vai me informar, Neuci parou durante 2 horas. Mas se ele é meu CEO, eu sei que ele está escrevendo, atendendo o telefone ou coisa tal. É impressionante o que dentro das mídias digitais hoje, você descobre se o seu tempo está valendo ou não. Se o seu tempo é real ou não. Se você tem tempo ou não. E o celular vai provar que você tem tempo. A televisão vai provar que você tem tempo. Mas o pior, lá na glória, Deus vai provar para você que você tinha tempo. Você vai olhar para ele e dizer, Senhor, eu não tinha tempo. Deus vai olhar, o quê? Seu cara lavada, seu cara de pau. A palavra do Senhor diz que Deus julgará até os segredos do homem. Não tem nada, nós estamos desnudos diante de Deus. Nós estamos limpos diante de Deus. Então, se você não parar de dar desculpa, você vai ser grandemente envergonhado. Para de dizer que você não tem tempo.
Para de dizer que você não fez por medo. Ah, eu não fiz por medo. Faça. Faça. Se der errado, você vai descobrir que aquilo não é para você fazer, mas faça. E faça até aprender o jeito certo. Eu tenho perdido muitas coisas, muitos materiais, muita comida para acertar o ponto, para chegar ao lugar certo, para chegar ao melhor. Eu tenho errado nas negociações, nas compras. Irmãos, o que eu aprendi esses últimos 20 dias é uma coisa sem limites. Eu fiz um curso do Sebrae esses dias sobre empreendedorismo e governo de gestão, que eu me sentia um fracasso como gestor, mas eu aprendi. Eu poderia dar desculpa, não, eu nunca estudei isso, mas estudei no crivo pastoral. Mas estudei há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu fui consagrado, e parei. E isso me fez voltar para tudo, e olhar, e observar, e ler mais. Eu acho que a época que eu mais estou lendo é agora, porque eu não estou lendo quantidade, eu estou lendo em conhecimento, em profundidade, em descortinar o que eu não conhecia. Você tem que parar de dar desculpa, perder o medo e começar a fazer. Deus vai mudar a sua história. Para de dar desculpa. Para de deixar os compromissos pessoais, materiais, humanos intervir na sua relação com Deus. Você tem tempo para orar, sim. Você tem tempo para ler a palavra, sim. Você só precisa parar de dar desculpa. Então, para você em especial, o que você precisa deixar hoje para alcançar o Senhor? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 1:20. Nós estamos terminando. Romanos 1:20. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que elas são indesculpáveis. Está falando dos erros e o pecado, da idolatria, da depravação humana. E me permita uma coisa: trocar qualquer coisa deste mundo, desta vida, em detrimento a Jesus, isso é prostituição espiritual, isso é traição, e isso é indesculpável. Tiago capítulo 4, versículo 17: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, este comete pecado. Pare de dar desculpa. Coloque-se de pé, por favor. Pare de dar desculpas. Jonas tinha uma desculpa, Deus tinha uma solução. Moisés tinha desculpa, Deus tinha uma solução. Todos que tiveram uma desculpa, Deus tem uma solução. Deus não tem prazer em você dar desculpas. Se desculpar é uma coisa, cometeu um erro, vai lá pedir desculpa. Agora, criar uma desculpa para porque não fez, porque não foi, porque não aconteceu, em nome de Jesus, acabe com isso, pare com isso. Isso é ridículo. Isso vai travar a sua vida. Gostaria que você desse a mão quem está do seu lado. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. Feche os seus olhos. Você pode fazer uma oração, pedindo a Deus para te curar disso, te libertar disso, não deixar você ser preso por isso. Quero voltar para baixo. Comece a orar. Fale: Deus, tem misericórdia de mim, tira esse mal de mim. Quero voltar
Ore, igreja, enquanto o louvor está sendo cantado. Contigo, Senhor, quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Agora quero voltar. Fale para Deus isso. Olhe para o trono, feche os seus olhos. De tudo encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Solte a mão do seu irmão e levante. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Mais uma vez eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Só as vozes. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pai, nos liberta dessas desculpas, desse jeitinho de querer sempre explicar a nossa falha, a nossa falta, o nosso erro. Liberta-nos, ó Deus, de querer sempre dar explicação para ficarmos confortáveis, para nos eximir das nossas responsabilidades, para nos eximir, ó Deus, de todas as nossas convicções e chamados diante do Senhor. Não permita que sejamos enganados pelo inimigo de tal forma que o nosso coração caminhe para esse sentido, para essa atitude. Ao contrário, que nós nos levantemos para regozijar, para glorificar, para exaltar, para enaltecer o Teu nome e viver e vivenciar
toda a sua obra, toda a sua vontade e todo o seu propósito. Que a tua igreja seja mudada, que cessem, que caiam por terra as desculpas e que seja levantado, ó Deus, o nome do Senhor entre nós. Que seja glorificado através das nossas vidas e do nosso comportamento. Se alguém entrou aqui e tem vivido encurralado, encarcerado pelos vícios, ó Deus, essa prisão chamada desculpas, que seja agora desfeita em nome do Senhor Jesus, e que sejam os teus filhos libertos, curados, sarados, ó Deus, de todo este mal, pois tudo entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja agora e para sempre sobre todo o povo de Deus, e o povo de Deus diga amém. Aleluias. Eu quero que você dê um abraço, seu irmão, e disse, em nome de Jesus, vamos parar com essa vida de desculpa. Vamos viver a verdade, direta, sem casca ou engodo. Deus te abençoe.